Paulo Martins, hoje e-book, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bem? O Brasil está pior hoje, Paulinho? Não, o Brasil não está pior, não. O Brasil agora tem a certeza de que ele é um lugar muito ruim apenas. O Brasil apenas desiludiu aqueles que ainda tinham alguma esperança de que isso aqui pudesse ser um lugar diferente e que as coisas pudessem caminhar de outra forma. Agora não há mais esperança alguma. O tema é o mensalão. Ontem, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar a possibilidade de receber os chamados embargos infringentes. É um outro recurso para aqueles condenados que tiveram ao menos 4 votos pela absolvição. É o caso do Zé Dirceu, o caso do Genuíno, o caso do Delúbio Soares, entre outros réus. Isso significa que, se esse recurso for aceito, vota tudo de novo, vai se dar uma nova chance de defesa, nova análise das provas nos chamados embargos infringentes. E aí não tem prazo para votar o fim do mensalão. Claro que ainda tem hoje a chance do plenário do Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento, mas até agora, Gebuc, está 4-2 pelo recebimento. Vamos ver a reportagem e na volta o Ogier já comenta essa matéria. Põe no ar. O Supremo Tribunal Federal analisa se aceita ou não um tipo de recurso que permite a reabertura do processo. Isso é possível nos casos em que um réu teve o voto favorável de pelo menos 4 ministros. Dos 25 condenados, 12 estão nessa situação, ou seja, podem ser julgados novamente. Entre esses réus, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno e João Paulo Cunha. A sessão terminou no início da noite, com um placar de 4-2 a favor do recebimento dos recursos. Ainda faltam 5 ministros para votar. O relator Joaquim Barbosa foi contra, assim como Luiz Fux. Votaram favoravelmente Luiz Roberto Barroso, Teoriza Vasque, Rosa Weber e Dias Toffoli. Os advogados de defesa estão otimistas. Poderá haver uma mudança significativa no quadro das condenações. Que poderá, eu não tenho dúvida nenhuma. O recebimento dos embargos infringentes, ele representará a absolvição de José Dirceu da formação de quadrilha, do crime de formação de quadrilha. A corrupção não se livra mais, mas sem a quadrilha não há quantidade de pena suficiente para que ele cumpra, por exemplo, a condenação no regime fechado. O que para muita gente é entendido como impunidade. Você se alia a essa tese, Gebuc? Em primeiro lugar, eu quero pedir aqui publicamente desculpa a você. Eu sou de uma geração, sou 20 anos mais velho que você. Eu sou de uma geração em que os advogados acreditavam no Supremo Tribunal Federal. Acreditavam, Deliana, nas togas e na justiça. Você, de uma geração posterior à minha, já declarou desde o primeiro dia aqui que a gente tocou nesse assunto, e que o Paulo usava aquele termo jocoso, né, o caneca na grade e tal. Você sustentou durante todo o tempo, não vai preso, não vai preso, não vai preso. Para meu desconforto pessoal, eu nessa bancada defendi este moleque de cabelo branco chamado Teori Albino Zavadski. Eu defendi e disse que me abeberava dos livros escritos por ele. Eu estudei nos livros dele. E num dos livros dele, de tutela antecipatória, ele escreve o seguinte: justiça boa é a justiça praticada a tempo e modo, de forma que o jurisdicionado possa ter a certeza da prática e do exercício da justiça. Ora, meu Deus, esse homem que escreveu isso submete o país a esta vergonha de ver este sujeito que praticou um golpe de Estado contra todos nós, o chefe do golpe de Estado, o José Dirceu. Aliás, eu nunca sei qual é o nome desse sujeito, né? Parece que é José Dirceu mesmo. Então, ele submete o nosso país à vergonha de absolver esse sujeito, dar uma aula, seguido, uma aula, meu Deus, foi seguido pela ministra Rosa Weber, que eu quero te dizer, Dene, que em um determinado momento, lá nos primórdios do julgamento, eu passei a admirá-la. Aí ela começou a citar autores do Rio Grande do Sul, a minha terra, etc. e tal, fez aquele proselitismo todo. Olha, o Supremo Tribunal Federal nos submeteu a todos, mas em especial o ministro Teori Albino Zavadski, se conhece direito. Outro guri que votou lá, que era empregado do Zé Dirceu. O estagiário. O estagiário Zé Dirceu, Dias Toffoli, que colocaram de ministro. Bom,
não tem nenhum conhecimento jurídico, não ensinou nada para ninguém, a não ser ligeirinho. Mas o Teori Zavascki envergonhou a justiça do Brasil e provou que a mais alta corte do nosso país está aparelhada partidariamente. Que vergonha do meu país e da justiça do meu país. Fala, Paulo Martins. Olha, eu num primeiro momento fiquei impressionado com o relatório do Joaquim Barbosa, lá atrás. Foi um relatório duro, porque eu não esperava aquilo, nem eu, nem os petistas. A gente tem que procurar enxergar de forma um pouco mais ampla. Em que ambiente que está se passando tudo isso que nós estamos vivendo? Bom, nós temos um ambiente de marxismo cultural destruindo totalmente o meio intelectual e um partido que aplica a revolução gramscista, que vai aparelhando todos os órgãos e poderes do Estado e transformando ele por dentro, e assim dominando a sociedade, transformando a sociedade. É a filosofia dos caras, é essa loucura. E eles não poderiam deixar de fazer isso no Supremo Tribunal Federal. Dos 11 ministros que estão lá, eles indicaram 9, é isso? 9 ou 8. O período petista indicou 9. Lembrem, no período do relatório do Joaquim Barbosa, como ele foi tratado pelo petismo. Foi massacrado, o petismo via ele como traidor. Foi indicado por eles. Por quê? Porque era para fazer o serviço do partido. Eles assim enxergam sempre, entendeu? Se a gente lembrar um pouquinho anteriormente, eles só não contavam com o voto de Marco Aurélio e de Gilmar Mendes. Marco Aurélio eles pensavam que conseguiriam controlar de outras formas. E Gilmar Mendes eles tentaram desmoralizar completamente. Pouca gente sofreu uma campanha de difamação tão forte quanto sofreu o ministro Gilmar Mendes. Não é verdade? Verdade. Porque era alguém que poderia atrapalhar o negócio. Enfim, a corte está inteiramente aparelhada. Agora, a tentativa a aplicação, o exercício do mensalão foi uma tentativa de golpe de Estado. Era um poder dominando o outro, alugando o outro, tornando a tripartição de poderes um mero teatro democrático. A gente achar que ia votava, elegia os caras, mas os caras estavam submetidos ao poder executivo. Seria assim. E agora o Supremo Tribunal está prestes a absolver, a não colocar na cadeia, na verdade, quem praticou uma tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o país acabou. Confirmada essa expectativa de aceitação dos embargos infringentes, o país acabou, só resta o nome do antigo país que outrora foi chamado de o país do futuro, essa coisa toda. Esse país não existirá mais. Quem aqui tem alguma esperança, quem gosta de liberdade, quem tem projetos de vida, quem quer acreditar em alguma coisa, não quer ser massacrado por canalhas que ocupam o poder, tem que arrumar a mala e sair fora. Sair fora mesmo, que isso aqui não tem mais jeito. Quem vai parar o PT depois dessa? Quem vai? Se o Supremo Tribunal não vai, não há quem pare o PT depois desse julgamento. Fala, Gebu. É que manter, Paulo e Denian, um último fio de esperança. O primeiro voto de hoje à tarde será da ministra Carmen Lúcia. Todo mundo que milita, que trabalha, que luta para sobreviver, sabe que a mulher é muito mais difícil de ser corrompida que o homem. Isso é histórico. É uma mulher que ocupa eu provo isso para vocês. A gente tem as maiores críticas com relação, quem tem, a presidente Dilma. Mas eu não ouço falar que ela seja uma corrupta, que ela se valha do cargo para enriquecer, diferente do Lula. Ela só assaltou banco, né? Não, espera um pouquinho. Aí... O que eu vou fazer? Tá bom, Não, ela mas assaltou não fez banco, para enriquecer. mas ela não fez para enriquecer. Pode. Não, Eu não estou dizendo que pode, não Paulo. é isso. Que o argumento do Gebu é outro. É num outro sentido. Aí é o seguinte, é um crime que ela cometeu e pelo qual pagou. Ela foi presa, ela foi se viciada, ela sofreu tortura. Essa é uma realidade histórica. A outra questão, eu não ouço que no governo dela ela esteja envolvida em corrupção, mesmo dos maiores críticos do governo. Diferente do Lula, que o filho comprou um avião de 50 milhões. Né? O tal Lulinha, o gênio financeiro. O que eu quero dizer é que eu ainda tenho esperança na ministra Carmen Lúcia. Eu imagino o que esta senhora está sofrendo de pressão de ontem para hoje. Dos dois lados. Dos dois lados, evidentemente. Né? Mas eu espero que ela, mineira,
de boa cepa, porque daqueles carioca lá eu não sei, eu só o ministro Fux me surpreendeu pela coragem. E foi ameaçado pelo José Dirceu, foi cobrado, porque esperava-se que ele fizesse o serviço também, é a lógica dos caras.